Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir uma maratona de 8 horas de leitura. Gente, depois que eu gravei o vídeo lendo por 24 horas, eu me animei em gravar mais vídeos assim, cronometrando a leitura. Lá eu até falo pra vocês que eu ia tentar fazer aquelas 24 horas seguidas de leitura. Mas quando eu postei sobre esse vídeo lá no Instagram, teve uma pessoa que me deu uma dica que eu achei muito boa, que era começar com menos horas, né, de leituras seguidas. Então, por isso eu tive a ideia de fazer essa maratona de só 8 horas. Eu falo só, porque perto de 24 horas é bem menos, né, um terço. Então, mas são 8 horas de leitura cronometradas no mesmo dia. E começando assim aos poucos, vamos ver, quem sabe, né, eu consigo chegar numa maratona de 24 horas seguidas. Eu estou animada para fazer mais vídeos assim. E como esse mês também tem a Copa, né? Agora no finalzinho de novembro e mais dezembro, e depois tem as festas de fim de ano. Eu acho que se eu conseguir fazer essas maratonas em dias mais livres, eu adianto mais a leitura. Então, hoje é quarta-feira, dia 16, agora são 2h27 da tarde. Então, se eu começar agora, mais ou menos 2h30, daria umas 10h30 da noite que eu terminaria, porém eu vou fazer algumas pausas, né, para comer, enfim. Então, vamos ver se até meia-noite e pouco eu termino essa maratona e vamos ver quantas páginas eu consigo ler. Eu fiquei animada porque em 24 horas cronometradas naquele vídeo eu consegui ler em torno de 1.200 páginas, o que foi uma surpresa muito boa pra mim. E se fizer uma regrinha de 3 básica aí, em 8 horas eu conseguiria ler mais ou menos umas 400 páginas. Vamos ver. Logo de cara, eu pretendo terminar essa leitura aqui, que é o livro do meu projeto do Harlan Coben do mês, Não Fale com Estranhos. Eu tô na página 201. São 301 páginas, então faltam exatamente 100 páginas. Então eu pretendo terminar primeiro esse, para depois começar um outro do zero aqui no vídeo. Mas depois, assim que eu acabar, eu venho aqui dar o meu parecer e aí eu mostro qual é o outro que eu pretendo ler. Se vocês gostam de vídeos assim, já deixa o like agora no começo do vídeo. E se estiver chegando por aqui agora, já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Tá bom? Então, vou começar. Eu já tô com o vídeo do Pomodoro aberto no notebook. Então, já vou acionar aqui o cronômetro. Bora começar então. Gente, livro finalizado. E que livro, muito bom, viu, gente, essa história. Eu já conhecia por causa da série. Eu até comentei com vocês no vídeo da TBA que esse livro eu já tinha assistido a série que tem disponível na Netflix, que se chama Stranger, se não me engano. Eu vou confirmar depois. Mas pelo que eu me lembro da série, teve muita semelhança, é muito parecida a história. Eu achei que foi bem fiel. Eu não me lembro com detalhes, porque já faz um tempo que eu assisti. Antes de começar o projeto de ler todos os livros do Harlan Coben, que eu acabei assistindo. Quando eu comecei a assistir a série, eu nem sabia que era uma adaptação de um livro do autor. Só depois que eu vim descobrir. Mas, pelo que eu me lembro, como eu disse, foi bem fiel. Só alguns detalhes parece que tem de diferente. Agora eu fiquei com vontade de ver novamente para fazer essa comparação. Aqui é o personagem Adam Price. Ele tá num bar certo dia e aí um estranho o aborda
contando um segredo sobre a sua mulher Corinne, falando que a gravidez que ela havia sofrido um aborto, na verdade, era uma falsa gravidez. E aí ele dá algumas informações para o Adam fazer essa pesquisa e comprovar essa verdade. E o Adam, ele vê que, de fato, a Corinne, a sua esposa, havia mentido para ele sobre a gravidez. E quando ele vai confrontá-la para saber por que ela fez isso, se isso aconteceu mesmo, ela fala que depois conversava com ele e no dia seguinte ela mandou uma mensagem para ele falando que ela precisava de um tempo e que era para ele cuidar dos seus filhos, que ele tem 2 filhos, o Thomas e o Ryan, e que era para ele não tentar procurá-la e nem tentar entrar em contato com ela. Ele estranha essa atitude da esposa e começa a investigar. Primeiro indo atrás para saber quem era aquele estranho que o abordou no bar naquele dia. E é assim que é o desenrolar da história. E é muito bom, gente, muito bom mesmo. São vários pontos de vista, como a maioria dos livros do autor, vários narradores. O tema aqui do livro é sobre os segredos, né, que as pessoas guardam e até onde elas iriam para que esse segredo mantivesse guardado. E eu achei muito bom. Nossa, é um suspense assim, como a maioria dos livros dele, né? Prende do início ao fim, mesmo eu sabendo da história, porque eu me lembrava um pouco no início, mas conforme eu lia, eu fui me recordando ainda mais. Mas algumas coisas ainda me pegaram de surpresa, que alguns detalhes eu não lembrava. Pode ser, talvez, porque esses detalhes sejam diferentes, não sei, por isso que eu gostaria muito de rever a série para fazer essa comparação. Mas eu recomendo demais para vocês lerem Não Fale com Estranhos e verem a série, porque a série é muito boa também. E agora, como estamos aqui no saldo? Ó, agora são 4h54 da tarde e eu terminei de ler com 2 horas mais ou menos de prazo dessa maratona. Eu li então 100 páginas em 2 horas. Então aquele cálculo que eu tinha feito lá de 400 páginas pode ser que ainda se mantém. E agora eu vou fazer uma pausa, porque eu ainda não almocei, gente. Vai dar 5 horas da tarde e eu ainda não almocei. Mas então eu vou fazer essa pausa para almoçar e vou aproveitar para estender umas roupas que eu vi que a máquina acabou o processo lá de lavagem. E depois eu vou iniciar A Guerra que Me Ensinou a Viver, da Kimberly Bradley. Aqui o título, porque não tem na capa. Esse daqui faz parte de uma duologia. O primeiro volume é A Guerra que Salvou a Minha Vida, que foi muito bom. Conta a história da Ada. Eu não lembro agora a idade dela, mas ela vivia com a sua mãe e com o seu irmãozinho numa casa em Londres, na época da Grande Guerra. E aí, quando Londres foi ameaçada de um bombardeio, o que aconteceu? As crianças ali das famílias foram todas enviadas para o interior, a fim de salvar a vida dessas crianças, e algumas foram para escolas e outras foram para lares temporários. A Ada, com seu irmãozinho, foi para um lar temporário. E é lá que ela descobriu o sentido do amor, do carinho da família. Porque, infelizmente, em sua casa, a mãe ela era muito cruel com a filha. A Ada nasceu com o pezinho torto e a mãe nunca procurou ajudá-la. Sempre a menosprezava, sempre a diminuía em frente aos outros. Ela não deixava, por exemplo, a filha sair de casa porque tinha vergonha da filha. Isso era revoltante. E aí é nesse lar temporário que então ela acaba sendo mais feliz do que na própria casa, né? É uma história muito emocionante, uma história bonita. Então eu tô com muita vontade de ler esse segundo volume e ver também se vai continuar com essa história bem emocionante, tocante. Aqui atrás tem uma mensagem do The New York Times que está falando: o poder deste livro reside na ideia de que é possível não apenas viver através da dor, mas sobreviver com ela.
Então eu acho que esse livro tem grandes chances de ser também um bom livro e de emocionar e de ser uma história bonita também. Tô curiosa para saber sobre o que vai falar aqui, se ela já tá mais velha, se passou muito tempo, como é que tá o irmãozinho dela. Enfim, o livro ele tem 200, deixa eu confirmar aqui, 277 páginas. Então, se eu mantiver o ritmo de 100 páginas a cada 2 horas, eu vou terminar ainda com um pequeno saldo aí para talvez começar uma outra leitura. Mas então eu vou fazer essa pausa agora e depois eu mostro para vocês quando eu for ligar o cronômetro novamente. Gente, terminei o livro A Guerra que Me Ensinou a Viver. Gente, uma história muito linda, bem impactante, porque é uma ficção histórica, né, que envolve bastante o que acontecia na época da Segunda Guerra Mundial, lá na Inglaterra. Esse livro aqui, o primeiro, A Guerra que Salvou a Minha Vida, ele foca bastante na primeira parte, no começo da Grande Guerra, mais ou menos, e envolve bastante ali só a parte da Inglaterra, né? Londres, enfim. Esse daqui já não, esse daqui já chega uma personagem judia, então ele amplia um pouquinho mais
e fala um pouquinho sobre a questão dos judeus, o que eles passaram naquela época, sobre o Holocausto, enfim. Então ele amplia um pouquinho mais e sai um pouquinho só da Grande Guerra ali de Londres. Chega a parte em que o Japão entra na guerra e ataca os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos entram na guerra junto com a Inglaterra contra os alemães e o Japão. Então a gente tem todo esse pano de fundo da Grande Guerra e é muito triste a gente ver perdas de familiares aqui, alguns personagens morrendo, alguns personagens perdendo familiares, e é bem triste assim ver o sofrimento dos personagens e você parar pra pensar que isso aconteceu de fato, né? Aqui a autora retratou a realidade através de personagens fictícios. Então, muito boa essa história, gente, recomendo demais. Aqui a gente continua com o protagonismo da Ada, ela continua narrando a história assim como foi o primeiro. Ela tá com 11 anos aqui no começo da história. Eu não vou me aprofundar sobre o que acontece com ela, porque se trata de uma continuação, né? Esse daqui é o segundo volume dessa duologia. Mas o que eu posso falar é que foi muito legal ver essa transformação de forma gradual da personagem. Como eu falei no primeiro livro, ela sofreu bastante com a sua mãe. Ela nasceu com o pezinho torto e a mãe sempre falava que ela era uma aberração. E ela sempre se culpava, achava que ela tinha nascido um monstro e por isso que a mãe dela não gostava dela. Então ela não aceitava carinho de outras pessoas, porque ela cresceu entendendo que ela era um monstro, que ela não merecia o amor e o carinho e a preocupação de outra pessoa. E a gente vê toda uma transformação da personagem, a gente começa a ver no primeiro livro. E aqui é muito, muito legal, muito bonito enxergar aos poucos ela mudando esse raciocínio e aprendendo a aceitar o amor. E, gente, é uma história triste, né, comovente, mas tem partes muito engraçadas, porque ela não teve educação, ela não foi à escola. Então tem muita coisa que ela não entende. E ela como criança, ela e o irmão tem 6 anos. Eles fazem perguntas a todo momento. Alguém fala uma palavra e ela não sabe o que é, ela pergunta. E aí eles levam às vezes ao pé da letra. E tem partes muito engraçadas. Quando eles levam ao pé da letra assim e fazem alguns comentários muito engraçados, muito divertidos. Então esse livro é legal porque tem essa quebra. A autora tentou quebrar um pouco esse clima pesado da Grande Guerra, de todo esse sofrimento, enfim, que rodeava esse período aí da história, com as duas crianças indagando e querendo entender, aprender mais. Ela ganhou um dicionário de aniversário e adorou. Toda vez que ela ouvia uma palavra que ela não compreendia, ela ia lá. Só que ela levava todo o significado ao pé da letra e isso era muito divertido. Gente, recomendo demais, 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 demais a leitura dessa duologia. Eu vou deixar os links aqui embaixo no box de descrição dos livros. Aliás, eu vou deixar de todos os livros, né, do Alan Cohen também. Então, quem se interessar e quiser comprar e puder utilizar os meus links, eu agradeço muito, que isso ajuda bastante aqui o canal. E eu indico que vocês conheçam. E a escrita da autora é muito boa. Eu contei pra vocês no Book Haul, agora que saiu. Quer dizer, saiu hoje, mas eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo da maratona. Mas nesse vídeo eu mostrei que eu comprei o livro novo da autora, que é A História que Nunca Contei, que também parece ser uma história comovente, com um tema que não é leve. Parece envolver, são duas irmãs e uma delas parece que foi abusada pelo namorado da mãe. Então, a autora mais uma vez escreve um livro que envolve irmãos, e aqui a gente tem a Ada e o Jamie, e lá a gente vai ter duas irmãs também. E também vai envolver um assunto sério. Então, gente, recomendo bastante que conheçam essa história. E essa edição é lindíssima, eu mostrei pra vocês enquanto eu lia.
um pouco dela por dentro. E agora, estamos aqui, com um saldo de... Foram 277 páginas desse livro, mas sendo Harlan Coben, então eu já li 377 páginas nessa maratona. E estamos assim, com 7 horas e 18 minutos de cronograma. Faltam então 42 minutos ainda. E claro que não vai dar para terminar nenhum livro em 42 minutos, a não ser que eu pegasse um HQ. Mas eu prefiro iniciar um outro livro da TBR. Eu até pensei em ler só um pouco dos livros que eu tô lendo dos irmãos Green ou o Bebê de Rosemary. Mas acho que eu vou iniciar aqui outro livro que está na minha TBR, que é Annie de Wind Poplars, que é o 4º volume da série da Annie. E eu já coloquei acho que em 2 TBRs, não consegui ler, mas essa daqui não vai passar. E esse daqui acho que tem 300... Também não é... tem 318 páginas, também é mais fino. Mas em 42 minutos não dá. Mas dá pra iniciar, ler os primeiros capítulos. Então eu vou começar agora. Mas como já tá tarde, eu vou comentar sobre quanto eu consegui até fechar as 8 horas amanhã. Eu volto pra comentar com vocês. Gente, cheguei então nas 8 horas de leitura. Deixa eu abrir aqui o cronômetro. 8 horas. E eu consegui ler aqui do Annie de Wind Poplars bem pouquinho, porque só faltavam 42 minutos, né? Do saldo aí do cronômetro. Então, eu só consegui ler 38 páginas. Eu parei aqui na página 39. E esse comecinho aqui desse livro, é ruim falar de um livro que se trata de uma continuação, né? Eu nunca gosto de falar muito, porque qualquer coisa pode ser um spoiler para quem não leu nenhum dos outros livros. E se tratando de um 4º volume, então, fica ainda mais difícil. Mas o que dá para eu comentar a respeito do livro, desse comecinho, dessas primeiras quase 40 páginas aqui do livro, é que a Annie, apesar de ela já ser uma jovem adulta aqui no livro, ela continua com o seu jeito todo divertido e fazendo graça. Teve uma cena aqui que dá para eu comentar com vocês, porque não afeta em nada a história, mas acho que ela estava andando de trem e ela foi apoiar o braço e ela achou que fosse o apoio do braço, onde ela estava colocando a mão. E aí, quando ela viu que se mexeu, era uma careca de um homem. Então, só por essa cena já dá pra ver que, mesmo ela sendo um pouco mais velha aqui, ela continua sendo a Annie de sempre. E aqui ela já é bacharel, ela já terminou a faculdade. Eu não sei se vai ser assim o livro inteiro ou só os primeiros capítulos, mas nesse comecinho a história está sendo contada através de cartas, das cartas que a Annie escreve. Porque ela está longe de casa, está longe ali das pessoas e ela está contando como é que está sendo o seu dia a dia, né? Ela vai começar num novo emprego, enfim. E aí ela conta tudo isso que está acontecendo com ela naquele momento através das cartas. É assim que a gente está conhecendo a história dos dias dela. Vamos ver se vai ser assim até o final. O livro tem 318 páginas, como eu tinha comentado com vocês. Não é muito grosso, então eu acho que eu não vou demorar muito para terminar. E já gostei de saber que vai ter aquele lado divertido, aquele lado de história leve que tem nos outros livros da Annie. Esse daqui, ele é um livro infanto-juvenil, mas que eu indico muito para vocês, porque se vocês precisam de uma leitura para relaxar, para se divertir, bem leve, eu recomendo a Annie. Eu acho muito difícil vocês não gostarem dessa personagem, porque ela é muito cativante, como eu já comentei aqui com vocês. Então, o saldo aqui do vídeo dessa maratona de 8 horas de leitura foram 100 páginas aqui do livro do Harlan Coben, Não Fale com Estranhos,
um suspense policial muito bom, recomendo demais para vocês. Mais 277 páginas de A Guerra que Me Ensinou a Viver, da autora Kimberly Bradley. Aqui a gente tem uma ficção histórica muito emocionante e com personagens também, assim como a Annie, essas crianças aqui, elas conquistam o nosso coração. A Ada, principalmente, que é quem é a protagonista e narra a história, também indico bastante para vocês. Então já são 377 páginas e finalizando 38 páginas aqui da Annie de Wind Poplars, da autora Lucy Montgomery, que é um infanto-juvenil, mas que é super divertido e tem uma protagonista que é muito difícil não tirar um sorriso de quem lê a história. Então, somando essas 38 com as 377 dos outros dois livros, fica um total de 415 páginas lidas nessas 8 horas, né, durante essas 8 horas de maratona. Gente, a experiência foi muito boa, porque eu acho que é sempre produtivo vídeos assim, porém, eu também aprendi, foi a primeira vez que eu fiz uma maratona assim, de horas seguidas de leitura, só com algumas pausas aí para almoçar, para fazer uma coisa ou outra, mas pausas breves. A primeira coisa que eu tirei é que 8 horas de leitura no mesmo dia pode parecer uma coisa super tranquila, mas eu indico vocês escolherem bem os livros. Eu acho que eu escolhi bem porque foram leituras leves, apesar do peso que tá por trás ali da história A Guerra que Me Ensinou a Viver, que traz todo aquele pano de fundo, como eu falei, da Segunda Guerra Mundial. O jeito que é narrado pela Ada, que é uma criança, né, deixa a leitura um pouco mais leve, e a escrita da autora é muito boa. E o Harlan Coben também é um ótimo autor, é uma ótima dica de livro para vocês colocarem em maratona, porque ele escreve assim, suspense que te prende e você não tem vontade de parar, então é muito fácil, é de fácil consumo, a leitura é muito rápida. Então eu escolhi livros muito bons para se ler assim em horas seguidas. Então eu gostei muito dessa experiência, pretendo fazer novamente, agora aumentando esse prazo de 8 horas, até finalmente, quem sabe, chegar naquele que é o mais difícil de todos, que é 24 horas sem dormir. Vamos ver se um dia eu consigo. Mas eu gostei muito, gente, dessa experiência, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E acho que também vídeos assim em que eu leio e venho comentando com vocês logo em seguida. Eu acho que fica até mais fácil de eu comentar sobre as histórias dos livros do que nos vídeos de leituras do mês, porque são vários, né? Vários livros lidos no mês. Aí eu acabo falando menos do que gostaria para o vídeo não ficar super longo. Mas deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostam de vídeos assim, porque aí eu tento trazer mais vezes vídeos assim, que eu acho que também fica uma coisa mais dinâmica, né? Mas então é isso, gente. Foram 415 páginas nessas 8 horas, também gostei desse saldo. Eu já tinha feito aquele cálculo breve no início, lembra que eu falei pra vocês? Que eu falei, se lendo 24 horas, cronometrado. Eu tinha lido em torno de 1.200, então 8 horas eu ia ler aí próximo de 400 páginas e foi o que aconteceu. Mas, de novo, foi pelas escolhas dos livros que eu fiz. Porque eu tenho ainda para ler um livro do Stephen King, que é daquela série da Torre Negra. E eu não quis colocar nesse vídeo porque, além dele ter 500 e poucas páginas, eu achei que não era um bom exemplo de livro para colocar no meio de uma maratona, assim, de horas seguidas de leitura. Pode ser que acabe ficando cansativo. E esses daqui não foram cansativos. Eu tinha vontade de continuar a ler e achei bem tranquilo. Então eu vou encerrar essa maratona por aqui. Em breve trago outra para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. E se estiver chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever. E comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês já leram a série da Annie, o que vocês acham, se vocês gostam. E lembrando que os links desses livros estarão aqui embaixo no box de descrição. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.